Na parte de terça-feira, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Em discussões com os líderes religiosos sobre a sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer desnecessário que Jesus fizesse isso, pois os líderes religiosos já acreditavam na Bíblia. No entanto, mesmo diante deles, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar-lhes quem ele era, não importando quão duros fossem aqueles corações e apesar de quanto tentassem lutar contra a atuação de Deus. Além disso, João registra inúmeras citações diretas e alusões indiretas ao Antigo Testamento que apontam para Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 1 e o verso 23. João capítulo 1 e o verso 23. Leia comigo. Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui João 1:23 está citando o texto de Isaías 40, verso 3, que mostra que o caminho do Messias seria preparado por João, chamado de a voz que clama no deserto. Lemos também em João capítulo 2 e o verso 16. João capítulo 2, verso 16. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. Jesus Cristo tinha um zelo muito grande, um santo zelo pela casa de Deus. E ele se indignou quando viu a casa de Deus sendo profanada pelos vendilhões, pelos mercadores ali no templo, fazendo câmbio de dinheiro e vendendo os animais, tirando proveito do povo. Jesus Cristo os expulsou, fazendo então a purificação do templo. Mas este texto da purificação do templo, que fala do zelo de Jesus Cristo, é o cumprimento daquilo que está em Salmos 69 e o verso 9. Abra sua Bíblia em Salmos 69 e o verso 9. Pois o zelo da tua casa me devorou. Isso está em Salmos 69, 9. É uma profecia messiânica. A maioria das profecias messiânicas se encontra nos Salmos. São muitos salmos e são muitos textos proféticos apontando para o Messias. Ainda você pode ler em João capítulo 7 e o verso 38. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Jesus Cristo aplicou esse texto para o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado, ele produziu rios de água viva no coração e na vida dos apóstolos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz em você e em mim rios de água viva. Queridos, esse texto, falando dos rios de água viva, ele foi tirado do Antigo Testamento. Foi tirado lá de Jeremias, capítulo 2 e o verso 13. É um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia também em João capítulo 19. João capítulo 19 e o verso 36. Aqui lemos: Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mais uma profecia de Salmos 34, 20, que se cumpriu em Jesus Cristo. Não apenas João, mas também Pedro, também Paulo, também Marcos, Mateus, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram como a vida, a morte e ressurreição de Jesus, assim como sua ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, pois prediziam seu ministério, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para Jesus? Isso aconteceu somente depois de Cristo morrer, ressuscitar e subir ao céu. Então, eles começaram a entender realmente a palavra de Deus.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 2, 22. Queridos, graças a Deus pelas profecias messiânicas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento da profecia. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E Jesus Cristo precisa ser o centro da sua e da minha vida. Nossa vida tem que girar em torno de Jesus Cristo. O Cristo prometido no Antigo Testamento, promessa de graça. E essa graça prometida se tornou verdadeira, se tornou sólida, porque foi Jesus que abriu a porta da graça quando ele decidiu morrer por você e por mim. Ele escancarou a porta da graça e ela está aberta hoje. E Jesus continua dizendo, o Espírito Santo diz, vem, e quem ouve diga, vem, e quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Aleluia!